Olá, novamente. Continuamos, então, com a nossa apresentação, nosso simpósio. Gostaria de convidar o Dr. Gabriel Kubota, que nos apresentará a complacência e os distúrbios crônicos da pressão intracraniana. Dr. Kubota, muito obrigado. A palavra está com o senhor. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando um pouquinho sobre esse que é um tema dentro do escopo do meu doutorado e que é bastante interessante, tem bastante perspectivas aí frente ao que a BrainCare tem trazido com os resultados dos estudos, né? Então, eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês. Deixa eu só ver aqui. Isso. Eu mudei um pouquinho o nome do título da aula, mas o tema é o mesmo, né? Eu vou falar sobre a complacência crânioespinal nos distúrbios crônicos da dinâmica do líquido cefalorraquidiano. A gente viu nas últimas apresentações como que a dinâmica do líquido cefalorraquidiano é relevante dentro do contexto dos pacientes em fase aguda, em doenças de UTI, em pacientes neurocríticos, né? E os distúrbios têm uma importância bastante significativa na avaliação e no tratamento desses pacientes, mas isso é também verdade para os pacientes no dia a dia do consultório do neurologista, do neurocirurgião. Existe um grande leque de distúrbios e doenças que cursam com distúrbios da dinâmica licórica e que têm uma evolução crônica ou subaguda e que são de manejo ambulatorial. Então, aqui alguns exemplos nessa tabela. Eu gostaria de reforçar a importância epidemiológica de algumas dessas condições. Uma delas é a hidrocefalia, né? A hidrocefalia é um alargamento dos ventrículos cerebrais, geralmente associados ao aumento da pressão intracraniana e ou a um distúrbio da dinâmica licórica. Elas são uma condição relativamente frequente, se você pensar do ponto de vista de doença, ela acontece em 85 a cada 100 mil indivíduos, e ela tem uma prevalência principalmente nos extremos de idades, assim, abaixo dos 18 anos de idade e particularmente acima dos 65 anos de idade, em que a prevalência pode subir acima de 100, pode ficar acima de 150 indivíduos para cada 100 mil. É interessante notar que é uma condição também muito mais prevalente nos países subdesenvolvidos, por exemplo, na América Latina, na África e em algumas regiões do Extremo Oriente. Dentro desse contexto da hidrocefalia, existe uma condição bastante particular, eu vou comentar um pouquinho dela depois, que é a hidrocefalia de pressão normal, que, se você pensar a população de forma geral, é uma condição relativamente infrequente, mas quando a gente olha especificamente a população idosa, particularmente acima de 80 anos de idade, a prevalência pode subir acima de 6%, por volta de 6% da população nessa faixa etária. Outra condição que é bastante frequente no dia a dia do consultório aí do neurologista é a hipertensão intracraniana idiopática. Então, são pacientes geralmente mulheres em idade fértil, né, então jovens, que têm um aumento da pressão intracraniana, que não é justificado por outra coisa. Então, não tem um tumor cerebral, não tem uma trombose venosa cerebral, e ainda assim a pressão intracraniana desses pacientes são aumentadas, a fisiopatologia por trás da doença ainda é discutida, se acredita que provavelmente você tem um desbalanço entre a produção e a absorção do líquor, mas existem outras hipóteses que estão sendo estudadas. Classicamente, também era uma doença que foi por muito tempo considerada incomum, mas o que a gente tem visto nos últimos 10 anos é um aumento muito importante da prevalência dessa doença. Então, esse é um estudo, por exemplo, da Grã-Bretanha, que observou que nos últimos, de 2013 a 2017, houve um aumento de 6 vezes da prevalência da doença no Reino Unido, especialmente entre mulheres, a razão pela qual possivelmente está relacionada àquela pandemia que existia antes do Covid, que é a pandemia da obesidade, que a gente vê principalmente nos países desenvolvidos e mesmo em alguns países de desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil, um aumento muito importante da prevalência de pessoas com IMC elevado, e esse é o fator de risco principal relacionado a essa doença que é a hipertensão intracraniana idiopática. E outra condição, essa sim, de fato, menos frequente, que é a hipotensão intracraniana espontânea, são indivíduos que têm uma redução, a priori, tradicionalmente entendido como uma redução patológica da pressão intracraniana, se acredita, na maior parte das vezes, relacionados à formação de fístulas meníngeas, né? Então, a meningia, que é aquele revestimento que envolve o compartimento crânio-espinal, ele acaba fistulizando espontaneamente, vazando para fora, isso reduz o volume e reduz a pressão intracraniana desses pacientes, gerando complicações diversas, incluindo cefaleias refratárias, alguns casos até com quadros demenciais associados a essa condição, e que é extremamente difícil de diagnosticar. Vocês podem ver que essa é uma série do Skevink, que é um dos principais autores no tema no mundo, e que a média entre o início dos sintomas até o diagnóstico é de mais de 1 ano para esses pacientes, mesmo quando eles passam por neurologistas, neurocirurgiões, e o diagnóstico inicialmente sempre, na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, acaba sendo
equivocado. Então, você vê que é uma condição de dinâmica, de distúrbio de dinâmica licórica, que é um desafio diagnóstico, um desafio no consultório do neurologista, do neurocirurgião. Bom, os distúrbios, na verdade, a dinâmica licórica, ela pode ser estudada a partir de diferentes indicadores. A gente tem vários, eu coloquei aqui alguns à direita aqui do slide, mas, de longe, o indicador canônico, o principal indicador que se utiliza na prática clínica é a pressão do líquor. Mas esse é um indicador que tem algumas limitações. A primeira limitação é que, do ponto de vista ambulatorial, que está o paciente no consultório, essa informação nem sempre é fácil de obter. Ela é importante, de fato, é a forma com que a gente classifica os distúrbios da dinâmica licórica ambulatorialmente, mesmo no contexto do paciente em fase aguda e doença aguda. A gente considera os distúrbios de dinâmica que cursam com hipotensão, geralmente os que cursam com hipertensão e algumas situações, como a caso da hidrocefalia de pressão normal, em que a pressão se espera seja normal. Mas, como eu estava comentando, é um indicador que tem as suas limitações. Primeiro que, para obter num paciente ambulatorial, ela tem certas dificuldades. Primeiro, forma de obter isso classicamente através de uma punção lombar, em que a gente coloca uma agulha aqui no espaço intervertebral, chega até ali na região do espaço licórico, no espaço intratecal, e mede a pressão do paciente em decúbito lateral. Esse é um procedimento invasivo, doloroso, tem risco de complicações, e tem limitações da própria informação que a gente obtém disso. A ferição é de um único momento, não permite com que a gente estude a flutuação aí da pressão ao longo das horas ou dos dias no paciente. Nem todo paciente pode realizar o procedimento. Pacientes, por exemplo, com coagulopatia não podem realizar o procedimento, e, portanto, a gente não tem essa informação, muitas vezes. E a pressão obtida, às vezes, está superestimada ou subestimada. Pode estar subestimada quando existe alguma alteração anatômica que vai separar o compartimento espinal do compartimento intracraniano, então você não comunica a pressão e você, às vezes, subestima a pressão intracraniana, e pode estar superestimado em situações, por exemplo, em que o paciente está muito ansioso, ou que tem muito desconforto durante o procedimento, ele aumenta a pressão intratorácica normalmente, e isso vai acabar superestimando a pressão obtida aí pela punção lombar. Então, tem uma série de limitações deste procedimento. Fora que não é só uma questão de limitações do procedimento, nem sempre a gente consegue ver uma relação direta entre esse biomarcador, que é a pressão de abertura, a pressão licórica, e desfechos clinicamente significativos. Vou dar alguns exemplos. Para começar, assim, quando a gente olha a distribuição da pressão licórica obtida por esse procedimento na população, tradicionalmente se comenta que a pressão esperada é que seja menor do que 20 centímetros de água, mas na prática, quando a gente vai ver, uma fração significativa da população vai ter uma pressão acima de 20 centímetros de água e não vão ter um distúrbio da dinâmica licórica. Isso é mais frequente nos pacientes mais obesos, que mesmo sem doenças com distúrbio da dinâmica licórica, podem ter essa pressão um pouquinho mais aumentada, especialmente nessa faixa intermediária, entre 20 a 30 centímetros de água, entre 25 a 30 centímetros de água, que fica até 2,5% da população. Isso é um problemão, porque quando a gente entra, por exemplo, no diagnóstico de certas doenças, por exemplo, a hipertensão intracraniana idiopática, é muito frequente ter dúvida quando a clínica não está bem estabelecida, você colhe o líquor e o líquor cai nessa faixa de pressão intermediária, isso gera bastante dúvida do ponto de vista diagnóstico e é um problema, assim, para alguns casos, alguns pacientes. Outra condição que realmente demonstra aí a limitação desse biomarcador, que é a pressão de abertura licórica, a pressão de abertura na punção lombar, é a própria hidrocefalia de pressão normal, em que você tem uma ventriculomegalia, ou seja, um aumento dos ventrículos cerebrais, na ausência de obstrução do ventrículo, e ainda assim a pressão intracraniana desses pacientes é normal. Isso gera uma série de repercussões clínicas, o paciente tem declínio cognitivo, alteração de marcha, incontinência urinária, mas a pressão é normal. E o que está acontecendo nesses pacientes? Você pode levantar a hipótese que, na verdade, o que você está tendo aqui não é um aumento de fato da pressão, uma alteração de dinâmica licórica, na verdade, o que você poderia estar tendo é uma atrofia da massa encefálica periventricular, por eventualmente doença cerebrovascular, doenças neurodegenerativas, por exemplo, a doença de Alzheimer. Isso, de fato, tem um componente assim, contributivo em grandes partes dos pacientes que têm essa condição. Né? Essas condições, essas doenças, elas de fato contribuem para essa condição, mas elas não podem justificá-la de forma inteira, tanto porque na ressonância desses pacientes que a gente vê é que você não tem uma atrofia global no cérebro, o que você vai ver é que um alargamento do ventrículo e os sulcos cerebrais eles estão como que comprimidos, ou seja, dá a impressão que tem alguma coisa crescendo de dentro para fora, e ainda assim a pressão é normal nesses pacientes.
Fora isso, que quando a gente deriva, a gente coloca aí uma comunicação entre o ventrículo e o peritônio, e, portanto, restabelecendo, que poderia restabelecer um aumento de pressão local, a gente tem uma melhora clínica por volta de 50% dos casos. Não é todo mundo que melhora, mas metade melhora, o que demonstra que, de fato, há um distúrbio de dinâmica licórica, apesar da pressão normal nesses pacientes, e que merece tratamento. Então, mostrando também uma limitação aí da pressão licórica como biomarcador. E, por fim, o dado extremamente interessante, quando a gente olha para a condição da hipotensão licórica espontânea, que eu comentei alguns slides atrás, apesar do nome hipotensão licórica espontânea, a gente observa, hipotensão intracraniana espontânea, a gente observa que 1/3 desses pacientes tem pressão normal e 3% tem pressão aumentada e é a doença, certo? Até é motivo porque se discute se a nomenclatura da doença deveria mudar, né? Mas assim, você vê que a pressão nem sempre tem relação com desfecho clínico diagnóstico. Então, tem uma série de limitações, o que leva a um questionamento. E aí, o que a gente pode fazer? Que outras informações a gente pode ter aí que pode ajudar a gente a conduzir, diagnosticar e tratar esses pacientes? Quando a gente volta um pouquinho nos indicadores da dinâmica licórica, nesses distúrbios crônicos de dinâmica licórica, o que vem, na verdade, é a gente olhar para os outros indicadores, e, em particular, aqui eu vou falar da complacência e da sua variável correlata, que é a elastância, né, do compartimento crânio-espinal. Em essência, essa ideia não é nova. Eu vou mostrar, muitos dos estudos aqui foram publicados, alguns há mais de 10 anos, mas por que não foi para frente? Por que a gente não utiliza isso mais na prática clínica? Por que a gente não tem mais estudo e mais informação sobre isso? Porque, a priori, a forma de obter essa informação, especialmente em pacientes não internados, que não estão na UTI monitorizados, é invasiva, de forma que isso reduz bastante a utilidade e a facilidade de estudar. E é nisso que aí vem o brilhantismo do professor Sérgio, em trazer essa tecnologia da BrainCare, que torna, na verdade, esse dado mais acessível e portanto, dá a oportunidade de ele ter maior ganho em termos de utilidade clínica, né? E o que a gente conhece, então, da complacência e elastância nesse contexto? Com a complacência, assim, só para revisar o conceito mais básico, seria a variação, numericamente, a gente poderia definir como a variação de volume de um sistema dividido pela variação de pressão, e elastância é o inverso, né? A variação da pressão sobre a variação de volume. O que se traduz, em essência, na capacidade daquele sistema em acomodar ou compensar variações de volume sem realmente gerar uma variação significativa da pressão, né? Então, vai ter pacientes em que a complacência está reduzida e, portanto, a elastância está aumentada, e vocês podem ver que pequenas variações de volume já vão gerar grandes variações de pressão, e pacientes em que você tem o inverso, né? Então, uma complacência aumentada e, portanto, uma elastância diminuída, e grandes variações de pressão, de volume são necessárias para gerar alguma variação de pressão nesses pacientes. Como que a gente consegue avaliar a complacência e elastância? Quais são os parâmetros que a gente pode obter? A gente pode avaliar diretamente a complacência, de forma direta, ou a elastância de forma direta, mas uma forma que se utiliza muito frequentemente na literatura é o índice pressão-volume. Como vocês podem ver, a relação entre volume e pressão, ela segue uma forma de curva meio exponencial. Se a gente corrige em modelo matemático, aqui com o uso de logaritmo, a gente consegue corrigir essa forma por uma linha reta, que às vezes fica mais fácil de interpretar. E esse é o índice, né? O índice pressão-volume, que tem uma correlação direta com a complacência. Seria uma das formas, frequentemente mencionada na literatura, mas talvez uma outra forma que é bastante prática é a gente avaliar a morfologia da variação da pressão intracraniana ao longo do ciclo cardíaco. Então, quando você tem a pulsação cardíaca, você vai ter um fluxo sanguíneo para dentro do crânio do paciente, isso gera um pulso também de variação da pressão intracraniana, e que gera uma onda que tem uma morfologia bem típica, que é uma onda trifásica, aí, com 3 picos, e uma área de depressão entre o segundo e terceiro pico, que a gente chama de nó de Crotch. Cada uma desses picos tem uma implicação fisiológica, não vem aqui a gente discutir a fundo isso, mas isso já é bem estudado. Mas o que a gente consegue ver é que no indivíduo que tem uma complacência, uma elastância normal, o pico de P1 fica acima de P2 e P3, e à medida que a complacência diminui e a elastância aumenta, você tem uma alteração morfológica, e P2 começa a subir sobre P1, e o nó de Crotch começa a ficar não tão bem evidente, né? Você consegue fazer uma avaliação morfológica, qualitativa, definindo se você tem um paciente com baixa ou maior probabilidade de ter uma elastância ou complacência alterados, ou de forma numérica, avaliando a amplitude da curva, que tende a aumentar com a redução da complacência, ou simplesmente avaliando a relação entre a amplitude dos picos P2 e P1, que geralmente é menor do que 1,
mas pode ficar quando você tem uma hipertensão intracraniana ou quando você tem mais especificamente uma redução da complacência cerebral, essa relação se inverte e fica maior do que 1 ou maior do que 1,2 na experiência nossa. O que a gente vai ver é basicamente o que o dispositivo do BrainCare avalia, né? Essa forma que ele avalia a complacência. Avaliando, então, a distensibilidade aí craniana, nanométrica, a gente consegue ter uma impressão dessa curva de forma não invasiva. Isso daqui não é de livro, isso daqui é de um paciente nosso lá do HC, 2 pacientes, né? Um paciente aqui com uma pressão intracraniana normal e, portanto, uma complacência normal, e aqui com uma complacência reduzida, vocês veem que mimetiza aquelas formas patológicas de onda que eu mostrei nos slides anteriores. Bom, a complacência e elastância do compartimento crânio-espinal, ela tem uma relação direta com a pressão intracraniana, na verdade indireta, no caso, direta com a elastância e indireta com a complacência, mas tem uma relação aí com a pressão intracraniana. Isso é verdade quando você vai pensar a população de forma geral, mas individualmente, existe para uma mesma pressão, né, licórica, mesma pressão de abertura na punção lombar, você tem uma grande variabilidade possível da complacência e elastância do paciente, né? Isso faz com que, quando a gente, por exemplo, olha para os estudos que tem um número de amostra um pouquinho menor, que às vezes a gente não consegue ver uma relação direta, bem estabelecida entre a pressão de abertura e a complacência desses pacientes, especialmente em algumas condições patológicas, como, por exemplo, a hipertensão intracraniana idiopática, né? Por que isso? Porque, de fato, a complacência crânioespinal tem uma relação com a pressão do líquor, mas não é só isso que vai afetar a complacência. A complacência pode ser afetada por diversas outras coisas. Por exemplo, a idade, à medida que o paciente vai ficando mais idoso, a elastância do paciente vai crescendo e, portanto, a complacência vai reduzindo. A gente tem estudos mostrando isso de forma bem clara na literatura. Medicações podem ter influência, por exemplo, esse estudo mostra que pacientes que estão em uso de drogas antihipertensivas, eles têm uma elastância, parâmetros de elastância aumentados e, portanto, complacência reduzidos em relação aos pacientes que não estão em uso de drogas antihipertensivas, apesar do que a pressão, de fato, a pressão intracraniana não modifica entre esses dois indivíduos, esses dois grupos de indivíduos. E outros parâmetros. Então, a gente já tem algumas publicações incipientes com o próprio dispositivo BrainCare falando que o sedentarismo pode ter relacionado ao aumento da complacência em alguns grupos de pacientes, como, por exemplo, pacientes seculados pós-AVC, e outros. E é interessante a gente ter uma noção também que essa relação, às vezes, é complexa, porque aqui a gente não está falando de um sistema estático, especialmente quando a gente está falando de um paciente ambulatorial, a gente está falando de um modelo biológico que está constantemente se adaptando. Um exemplo disso, acho bastante bonito apresentar para vocês, é da própria hipotensão licórica. A gente tem uma hipotensão intracraniana espontânea, a gente tem um estudo aqui que avaliou, na verdade, a complacência intracraniana desse paciente de forma invasiva, nesse caso, na verdade, de forma não invasiva com ressonância, que é uma outra forma de você fazer isso. Indivíduos que foram diagnosticados ainda na fase aguda de doença, na fase subaguda e na fase crônica. A gente consegue ver que na fase aguda da doença, a complacência intracraniana está patologicamente aumentada em relação à população. E isso vai diminuindo ao longo do tempo, certo? À medida que o tempo vai passando. E na fase crônica, a tendência até está discretamente até reduzida em relação ao que se espera de valores normais. Isso é super interessante, isso mostra como o sistema biológico vai se adaptando em função de uma agressão, de uma alteração patológica de complacência, ele mesmo vai se compensando, até às vezes compensando mais do que deveria. Isso tem uma relação clínica, o que é bastante bonito. A gente sabe que a apresentação clínica canônica da doença, que é a cefaleia ortostática, que é a dor de cabeça que piora quando fica em pé, ela é mais frequente na fase aguda, né? Ela acontece mais nessas primeiras 10 semanas do início dos sintomas, depois ela vai se reduzindo, tornando-se menos evidente, e é nessa fase que você vai ter uma complacência patologicamente aumentada. Então, tem uma correlação aí forte entre a clínica e esse achado, esse parâmetro biológico. E isso pode ser justificado por alterações anatômicas. Então, esses pacientes com hipotensão licórica, depois de algum tempo, alguns desses pacientes, eles começam a evoluir com espessamento da região da pachymeninge, da região epidural, que é um engurgitamento dos vasos e, às vezes, formação de trave de fibrose. E a gente consegue, isso é um estudo interessante, comparando com indivíduos normais, que é a barrinha branca aqui, os pacientes com hipotensão licórica intracraniana espontânea, que tem esse espessamento, esses pacientes, eles têm uma elastância intracraniana aumentada em relação aos pacientes que não têm, que, na verdade, em relação à população normal, tem essa elastância intracraniana diminuída, ou seja,
à medida que você vai ter a hipotensão licórica espontânea, o sistema vai se adaptando, ele vai criando essas alterações morfológicas, o que vai reduzindo a complacência intracraniana, tentando se adaptar, corrigir a complacência patológica aumentada. Isso, possivelmente, em alguns pacientes pode ser um problema, porque essa compensação pode ser até patológica, pode compensar demais e fazer uma redução da complacência intracraniana ou do compartimento crânio-espinal, seria o termo mais correto. Então, é bastante interessante, né, entender o sistema como um sistema constantemente em mudança. Bom, mas a gente está falando assim, a gente sai da pressão intracraniana e vai para uma variável, que é a complacência elastância, que é uma variável, entre aspas, suja, né? Ela tem uma série de coisas que podem influenciar ela. Qual que é a validade disso? Isso é verdade, ela é suja no sentido que ela pode se correlacionar com diferentes fatores biológicos, mas, por outro lado, ela tem uma correlação forte com desfechos clinicamente significativos. Isso é bastante interessante, isso é o promissor no campo aí da complacência nesse contexto, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui, é uma literatura incipiente, mas como a gente espera crescer bastante nesse campo de conhecimento, à medida que a forma de avaliar a complacência se torna mais acessível, mais prática, menos invasiva, por exemplo, com o dispositivo da BrainCare. Então, um exemplo aqui de utilidade clínica, isso é um estudo interessante, os pacientes com hidrocefalia de pressão normal, que eu mencionei no começo da aula, eles podem ser submetidos à derivação ventriculoperitoneal. Metade vai melhorar, como eu falei, mas metade não melhora. E quando a gente avalia a elastância intracraniana antes do procedimento, fica bem claro que os pacientes com elastância intracraniana aumentada são os pacientes que têm melhor chance de melhorar após o procedimento de derivação ventriculoperitoneal. Isso não só para a hidrocefalia de pressão normal, a hidrocefalia habitual, a hidrocefalia comum, por exemplo, aquela que acontece por estenose primária do aqueduto mesencefálico, que é uma das causas de hidrocefalia nos pacientes, hidrocefalia com aumento de pressão nos pacientes adultos, né, que na criança, a gente consegue observar que, apesar da pressão intracraniana inicial não se correlacionar bem com o prognóstico depois do procedimento cirúrgico, a complacência, a redução da complacência se correlaciona sim, e é um marcador interessante de prognóstico, de indicação. Então, pode ser uma variável que no futuro seja utilizada, às vezes, para planejar indicação cirúrgica e escolher o paciente que tenha melhor benefício terapêutico nesse grupo de pacientes. Outro benefício, outra informação interessante que esses métodos trazem, que a avaliação da complacência traz, é facilitar o diagnóstico. Lembra como eu comentei que a parte da população sem distúrbios da dinâmica licórica vão ter uma pressão meio limítrofe, assim, entre 20 e 30 centímetros de água, que é alterado, mas não muito alterado, e às vezes isso pode gerar dúvida diagnóstica? Pois é. Os pacientes com hipertensão intracraniana idiopática são encaminhados para os centros de referência, 1/3 chega com diagnóstico errado. Chega o diagnóstico não é, e alguns desses pacientes até operaram por causa da hipertensão intracraniana idiopática aventada, a hipótese, e não era hipertensão intracraniana. Então, realmente um grande problema. E como que a complacência pode ajudar nesse sentido? Como eu falei, você tem uma correlação individual entre a pressão intracraniana e complacência que não é muito linear, assim, individualmente, assim, se pensar, existe uma variabilidade significativa pelos outros fatores que influenciam. Por outro lado, a complacência ela tem uma relação muito forte com o diagnóstico. Então, o paciente com hipertensão intracraniana idiopática claramente tem uma complacência reduzida e uma elastância aumentada em relação à população controle. Então, pode ser uma variável que pode ajudar nos casos de dúvida a selecionar os pacientes com menor probabilidade de diagnóstico e impactar, portanto, o tratamento desses indivíduos. E, por fim, além de ajudar no diagnóstico e no tratamento, essa complacência ela pode ajudar a gente a entender doenças melhor. Então, quando a gente olha lá na hipotensão licórica espontânea, 1/3 desses pacientes, eles não têm redução da pressão intracraniana. Será que, na verdade, mais do que a hipotensão intracraniana, a gente não esteja vendo distúrbio de complacência relacionada à fistulização, à redução do volume do sistema? Isso se correlacionar melhor com o diagnóstico, talvez? E aí, até mais interessante, alguns desses pacientes não têm fístula. Você vê esses pacientes, eles têm toda a clínica, os achados radiológicos, uma hipotensão licórica, e não tem fístula. Então, da onde está vendo essa hipotensão? Você investiga, não acha fístula. Será que aqui você não está vendo um distúrbio primário de complacência relacionado, eventualmente, às características do compartimento que envolve, né, do envoltório desse compartimento crânioespinal? Né? Isso é uma questão bastante interessante, né? E eu acredito que, à medida que a gente vai tendo mais informações sobre como se comporta a complacência e elastância no contexto do dia a dia dos pacientes, tanto em condições normais quanto patológicas,
isso provavelmente deve abrir, trazer uma luz um pouquinho nessas condições patológicas. E é isso que eu gostaria de comentar. Eu acho que, reforçando que, na verdade, nada disso seria possível sem a geniosidade do professor Sérgio, né, que permitiu o desenvolvimento desse dispositivo, e provavelmente isso deve levar um impacto bastante importante na forma com que a gente consegue entender melhor como a complacência e elastância se comporta e no acesso a essa informação em termos de manejar os pacientes, de planejar o tratamento e de diagnosticar esses pacientes na prática clínica. Obrigado pela atenção, esse é o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma dúvida específica, mas fico à disposição se a gente tiver alguns minutos e alguém tiver alguma questão. Muito obrigado, doutor Gabriel, excelente apresentação. A complacência realmente e os estudos, né, que vão direcionar ou vão nos mostrar, né, que a eficiência da medida da morfologia, né, da onda, da PIC, e correlações com a complacência, né, são estudos ainda que são necessários para que a gente possa realmente falar, né, mesmo olhando para curva, né, da morfologia e não tendo o valor absoluto da pressão intracraniana, nós podemos, de alguma forma, correlacionar com modificações da complacência, né, obviamente associando com outras variáveis, como apresentado aqui. Do ponto de vista da sua interação, da sua percepção, né, quer dizer, qual é, na sua experiência, o grau de confiabilidade ao olhar para uma morfologia, né, de onda e seguramente indicar que há um comprometimento da complacência cerebral? Perfeito. Assim, isso, na verdade, a gente ainda isso na verdade, é o foco de um dos nossos estudos no Hospital das Clínicas. A gente está avaliando a correlação, né, da morfologia de onda com tanto variáveis de pressão, né, quanto variáveis de complacência, assim. Num presente momento, eu ainda não tenho uma impressão muito formada. Eu acho que a gente ainda está entendendo melhor o comportamento da curva, né? Muito do que a gente sabe, e essa é uma da limitação do conhecimento, na verdade, na área, vem de pacientes em fase aguda de doença que tem descompensações absurdas de pressão intracraniana e da dinâmica lipórica numa fase de UTI. Isso não é o que acontece no paciente ambulatorial. As alterações, elas são mais compensadas e, como eu mostrei, o sistema se adapta, entendeu? Então, eu acho que ainda é meio... a impressão que eu tenho é que os parâmetros clássicos que a gente usa de curva talvez não tenham uma aplicabilidade tão boa quanto a gente esperaria para os pacientes ambulatoriais. Mas a gente entende que a curva não é igual entre o paciente que tem um risco, que tem uma probabilidade clínica maior de uma complacência da curva do paciente que provavelmente não tem. Então, a gente entende que o que falta, na verdade, é a gente entender e estudar um pouquinho os parâmetros e identificar os melhores parâmetros nessas condições. Outra coisa que eu acho que é importante é que nosso padrão ouro de estudo é a pressão, sempre foi a pressão. Mas o que eu questiono será que é um bom padrão ouro? Será que realmente ela é um correlato de complacência tão bom assim? Ou será que, quando a gente olha desfechos clínicos mesmo, esquece um pouco a pressão e olha o diagnóstico de hipertensão intracraniana idiopática ou o diagnóstico de outra doença que cursa classicamente com complacência, será que o que achado que a gente vê da curva não tem uma relação mais forte? Eu acho que é mais a gente indo mais para esse lado, provavelmente, o que os resultados dos estudos vão ver. Mas o que a gente tem trabalhado, principalmente, é em correlacionar tanto a pressão quanto a variáveis de complacência, que são desfechos biomarcadores, em essência, né? E também com correlações de achados clínicos e diagnóstico desses pacientes. Então, eu acho que os resultados vão ser bastante interessantes aí. Perfeito. Nós temos mais perguntas aqui, mas eu acho que eu vou passar essas perguntas para o doutor Kubota e ele pode responder para nós aqui em função do horário. Nós estamos aí com 12 minutos de atraso, né, e nossa agenda está bastante compacta, né? Obrigado, doutor Gabriel. Eu passo as perguntas aqui no chat, mas nós passaremos para a próxima apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia.